Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Então, o que eu tenho de saber bem do que fizemos até agora, para dar continuidade? Substantivo é o cara, porque ele atrai 4 classes gramaticais, artigo, pronome numeral, adjetivo e uma expressão chamada locução adjetiva. Certo? E ele é o cara, porque ele é o responsável também pela concordância nominal. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Que da sintaxe, quem é o cara? É o sujeito. Por quê? Foi aí que nós paramos. O sujeito ajuda a gente a organizar a frase e entender melhor o que o autor está falando. E mais, o sujeito é o responsável pela concordância verbal. Ó, 2 caras importantes na primeira aula já. O que a gramática diz? Que o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Vamos dar uma melhorada nisso? Na verdade, o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. E para ser núcleo do sujeito tem que ser o quê? Um substantivo sem preposição. Então qual é o núcleo desse sujeito aqui? Rapazes, ó. Concorda com rapazes. Qual é o núcleo desse sujeito aqui? Casa. O núcleo do sujeito com quem o verbo concorda, e você nunca estará errado, então grave isso já, é sempre um substantivo sem preposição. Olha, volta o substantivo. Está presente dentro do sujeito. É o núcleo do sujeito. Certo? Então, o verbo sempre concorda com o núcleo do seu sujeito, que é um substantivo sem preposição. Não pode ser preposicionado. Senão ele não é núcleo do sujeito, o verbo não pode concordar com ele. Porque às vezes os caras colocam um sujeito lá de uma linha inteira. Aí você vai pela intuição. Na dúvida, você vai lá e procura o substantivo que não tem preposição. É com ele que o verbo concorda. Certo? Muito bem. Então, olha só. Aquela criança ganhou. Posso pôr um ponto aqui ou não? Não? Não posso pôr ponto? Não dá para entender isso aí? Então vamos fazer a pergunta aqui. Quem ganhou alguma coisa? Olha, quem ganhou alguma coisa? Aquela criança. Então aquela criança é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Criança. Muito bem. O substantivo sem preposição. O que é o aquela mesmo? É um pronome demonstrativo. Muito bem. Aqui está o núcleo do sujeito. Eu tenho o sujeito e o verbo. E está faltando alguma coisa, não está? Não está faltando? Se eu tenho o sujeito e o verbo, eu leio só o sujeito e o verbo e fica faltando alguma coisa, é sinal de que esse verbo pede complemento. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Quando você lê o sujeito e o verbo e entende a frase, você tem um verbo que não pede complemento. Ele se chama verbo intransitivo. Mas quando você lê o sujeito e o verbo e fica faltando alguma coisa, então você tem um verbo que pede complemento. Por isso ele é chamado de verbo transitivo. Daí entra aqui a criança e olha para nós e diz, eu ganhei. Você fala, ganhou? O quê? Reparem a pergunta, o quê? Ela não tem preposição. Ah, Tite, mas o que é preposição? Bom, vão ter que olhar na apostila de vocês, deve começar na página 1, lá embaixo, e continua na página 2. Ali tem as preposições essenciais, as preposições acidentais e as locuções prepositivas. E isso faz parte do estudo da regência verbal e nominal, que vai cair na prova. Então, você tem que saber o que é preposição. Tem de conhecer as preposições. Muito bem, não tem preposição. O que uma preposição faz? A preposição, ela faz a ligação entre palavras. Existem palavras que, para se ligar a outra, exigem a presença da preposição. E existem palavras, para se ligar a outras, que não exigem a preposição. Então, essa que exige a preposição, né, exige essa ponte. A preposição funciona como uma ponte. Vai ligar uma palavra a outra. E aqui eu tenho um verbo que pede um complemento sem preposição. Então, não vou ter a ponte. Isso quer dizer que o seu complemento vem ligado a ele diretamente. Sem preposição. Vem ligado diretamente. Por isso eu tenho um verbo transitivo direto. Certo? Vamos completar então. Aquela criança ganhou presentes. Vejam, coloquei o substantivo presentes
para completar o sentido do verbo ganhar, que é transitivo direto. Então, qual é a função sintática de presentes? Objeto direto. O objeto direto é a exclusividade do verbo transitivo direto. Eu não posso ter objeto direto com verbo intransitivo. Eu só posso ter objeto direto com verbo transitivo direto. Certo? Então, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Beleza? Sei não. Olha só. Os alunos encontraram. Posso pôr um ponto aqui ou não? Os alunos encontraram. Posso ou não posso? Não. Não. É? Vamos ver. Quem encontrou alguma coisa aqui ou alguém? Os alunos. Os alunos é o... Mais uma vez eu tenho o sujeito e o verbo, está faltando alguma coisa. Então, mais uma vez eu tenho um verbo transitivo. Entra o aluno aqui e fala, eu encontrei. Você fala, encontrou? O quê? Ou encontrou quem? Encontrei o quê? Encontrou quem? Veja, pergunta sem preposição. Mais uma vez eu tenho um verbo que pede um complemento que vem ligado a ele sem preposição. Por isso é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Vamos completar então. Os alunos encontraram os professores. Coloquei aqui o substantivo professor para completar o sentido do verbo encontrar, que é transitivo direto. Então, qual é a função sintática dos professores? Objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Certo? Perfeito? Esse verbo encontrar, ele pode ser verbo transitivo indireto? Nunca. Transitivo direto e indireto? Só transitivo direto. Só transitivo direto? Exatamente. Foi um colega de vocês que perguntou se esse verbo pode ser transitivo indireto também, transitivo direto e indireto. Não. O verbo encontrar vai ser sempre transitivo direto. Beleza? Muito bem. Olhem só. Os novos alunos precisam. Os novos alunos precisam. Posso pôr um ponto aí ou não? Não? Não posso? Quem precisa de alguma coisa? Os novos alunos. Então, os novos alunos é o sujeito. Mais uma vez tem o sujeito e o verbo e está faltando alguma coisa. Por isso que vocês falaram que eu não posso pôr ponto. Então, mais uma vez eu tenho o verbo transitivo. E entra o aluno ali e fala, eu preciso. Você fala, precisa? De quê? Agora eu tenho uma pergunta com preposição. E o verbo que pede um complemento com preposição, pede um complemento então que vem ligado a ele indiretamente. Por isso eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Então vamos completá-lo. Os novos alunos precisam de nosso apoio. Coloquei o substantivo apoio aqui para completar o sentido do verbo precisar, que é transitivo e indireto. Então, qual é a função sintática de nosso apoio? Objeto indireto. O objeto indireto é uma exclusividade do verbo transitivo indireto. Certo? Então, o verbo que não pede complemento é verbo? Verbo que não pede complemento é verbo? Intransitivo. E se pede complemento é verbo? Transitivo. Se pede complemento sem preposição é transitivo? Direto. Se pede complemento com preposição é transitivo? Indireto. Muito bem. O aplicado cidadão obedece. O aplicado cidadão obedece. Posso pôr um ponto aí ou não? Posso?
Não. Posso? Não. Quem obedece a alguém aqui ou alguma coisa? O aplicado cidadão, então, é o sujeito. Reparem que eu tenho o sujeito e o verbo e está faltando alguma coisa, sim. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo que pede complemento. Então, é verbo transitivo. E entra um cidadão por essa porta e diz, eu obedeço. Você fala, obedece? A que? A quem? Agora, mais uma vez, eu tenho uma pergunta com preposição após o verbo. Isso quer dizer que, mais uma vez, eu tenho um verbo que pede um complemento que vem ligado a ele através de uma preposição. Portanto, tem um verbo transitivo e indireto. O verbo transitivo e indireto é aquele que pede um complemento sem preposição. Certo? Renato, eu já sei como fazer. Agora me lembrei. Ah, conseguiu? Ah, beleza. É que tem que entrar no Face primeiro, exatamente. Muito bem. Tá vendo, pessoal? Em casa, aqui a gente apavora. Aqui é assim. Ou você é o cara, ou você vai procurar outro curso. Porque aqui o pessoal apavora. Essa galera aqui, tudo aprovado. Ó. Pensa o quê? E você aí com o tablet nessa pança, deitado na cama, achando que vai passar? Levanta, vai tomar um banho, tira essa remela do olho, escove os dentes, tome uma cerveja. Você toma Chocomilk, Deus do céu. O cara toma Chocomilk, meu. Chocomilk. Que Deus tenha. Todinho. O cara toma todinho, cara. Diga, querido. Eu uma dúvida ainda. Ali no direto ali no final. Qual a dúvida? O aplicado cidadão obedece, né? Aham. Por que ele põe direto ali? Porque se o cara... por que o verbo obedecer é transitivo e indireto? É a pergunta da colega de vocês aqui. Então é o seguinte, se o cidadão fala eu obedeço, você entende o que ele fala? Não, você vai perguntar obedece a quê? Esse a é uma preposição. Por isso que eu tenho um verbo transitivo e indireto. Porque ele pede um complemento que vem com preposição. Esse a antes do que, antes do quem, vai ser sempre uma preposição. Igual o de. Oi? Igual ao de, exatamente. Ó, preposição. Ó, preposição. Então, todo verbo que pede um complemento com preposição, ele é chamado de verbo transitivo e indireto. Beleza? Vamos completar aqui, então. O aplicado cidadão obedece às leis. Certo? Coloquei o substantivo leis aqui para completar o sentido do verbo obedecer, que é transitivo e indireto. Então, eu tenho um objeto indireto. Objeto indireto é aquele que pede um complemento com preposição, preposicionado. Certo? Beleza? Muito bem. E repare uma coisa. Quem sabe sintaxe, sabe crase. Porque uma das situações em que pode ocorrer crase é no objeto indireto. Nunca mais você vai precisar decorar macete. Não sei como é que o pessoal decora 10 macetes que não servem para nada. Que é só para enganar e iludir o camarada. Para ele achar que aprendeu, né? E não consegue aprender 2 azinhos. Vai entender. Não é verdade? Olha aqui. O professor Ricardo deu. Posso pôr um ponto aqui ou não? Você só pensa besteira, né? O professor Ricardo deu. Posso pôr um ponto ou não? Não, né? Quem deu? Quem deu? Quem deu alguma coisa a alguém aqui? O professor Ricardo. Então tudo isso é o sujeito da oração. Vejam, quem? Está faltando alguma coisa. Então eu tenho o quê? Um verbo transitivo. Entra o professor Ricardo com aquele vozeirão, que é aquele imposta a voz para entrar aqui, né? Então ele chega falando assim. Bom dia, eu dei. Mas vai falar, deu? O quê? Só isso? Deu
a quem? Eu sei que a pergunta o que é para verbo transitivo direto. E a pergunta a quem é para verbo transitivo indireto. Então agora tem um verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição. Por isso ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Vamos completar o sentido do verbo? O professor Ricardo deu o anel. Você só pensa besteira mesmo. A namorada. Já que é para o Brasil e o Paraná inteiro, a gente deixaria a namorada. Né? O professor Ricardo deu o anel à namorada. O professor Ricardo deu o que à namorada? Então o anel é objeto direto. O professor Ricardo deu a quem o anel? Então a namorada é objeto indireto. Certo? Verbo que não pede complemento é verbo? Verbo que não pede complemento é verbo? Intransitivo. E se ele pede complemento é verbo? Transitivo. Se pede complemento sem preposição é transitivo? Direto. Com preposição é transitivo? Indireto. E se ele pede dois complementos, um com e um sem preposição, ele é verbo transitivo? Direto. Direto e indireto. Tá aí. Viu? Não dói nada. Não doeu. Aí me assusta. O que é aquele Felipe Miranda, né? Que Deus tenha misericórdia. Esse curso já foi sério. Já foi sério. Ele foi professor de axé, sabia, né? Ele falou para vocês? Perguntem para ele. Vocês vão ter aula com ele ainda? Perguntem para ele se ele foi professor de axé mesmo. Verdade? Professor de axé. Muito bem. Olhem esses verbos aqui. E tem que saber de cor. Ser. Estar. Parecer. Ficar. Andar. Continuar. Permanecer. E tornar-se. Renato, cuidado com a foto que você vai colocar aí. São as três últimas, tá? E olha o que você vai escrever. Chegou lá, olha o meu Deus do céu, meio da louça. São chamados verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se. São chamados verbos de ligação. O que faz um verbo de ligação? Faz uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade. Por exemplo, a mãe estava nervosa. Normal? O que você está aprontando? A mãe está... está viva nervosa, tá bom. A mãe estava nervosa. Quem estava nervosa? A mãe é o sujeito. Qual é a classe gramatical de nervosa? Nervosa é um adjetivo. E adjetivo só se liga a substantivo. E esse adjetivo está ligado a que substantivo? Mãe, que é o sujeito. Todo adjetivo que qualifica, que caracteriza o sujeito, exerce função sintática de predicativo do sujeito. Então, nervosa ali é um adjetivo com função sintática de predicativo do sujeito. Certo? Tá aí. Então, o verbo que não pede complemento é verbo? Intransitivo. E se ele pede complemento é verbo? Transitivo. Se pede complemento sem preposição é transitivo? Direto. Com preposição é transitivo? Indireto. E se ele pede dois complementos, um com e um sem preposição, ele é transitivo? Se ele está, aparecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se são verbos? E toda a qualidade do sujeito que vem após um verbo de ligação é? Predicativo do sujeito. Que moleza. Nunca imaginou que fosse tão fácil assim, né? Apostila, página 8. Apostila, página 8. Você em casa, abra lá. Diz assim, ó. Analise os verbos das orações abaixo.
Certo? Então, vocês vão ler essas 20 frases. É bem verdade que tem 2,7, tem 2,8. Ainda bem que o cara que digita para mim só sabe português. Porque numerar é uma incompetência. É só por Deus. Então, dá umas 21 aí. Vocês vão analisar o verbo de cada uma. E se o verbo for transitivo direto, ou transitivo indireto, ou direto e indireto, identifiquem também o objeto direto e o objeto indireto, certo? E se o verbo for de ligação, identifiquem o predicativo. Então, bom trabalho para vocês. Você também em casa.